Francisco Ferreira é professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da NOVA, School of Science and Technology, FCT NOVA, e investigador do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. É licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT NOVA, mestre por Virginia Tech nos Estados Unidos e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Esteve na liderança de diversas organizações não governamentais do ambiente, às escalas regional e nacional, nomeadamente a Quercus entre 1996 e 2001. Foi membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na Zero, é presidente e acompanha as áreas de alterações climáticas, energia e mobilidade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço de esperança. O nosso convidado especial de hoje é Francisco Ferreira, presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, que tem como missão desenvolver a sustentabilidade em Portugal através de diversas iniciativas interventivas. Obrigada, Francisco, pela presença. Zero poluição, zero desperdício de recursos, zero combustíveis fósseis, zero destruição de ecossistemas e biodiversidade e zero desigualdade social e económica. São, digamos, os 5 pontos centrais, as 5 metas a alcançar pela Zero. Nesse sentido, quais são os projetos que têm em desenvolvimento, quer ao nível do despertar das consciências, quer aqueles que já estão mesmo em fase de implementação? Ora bem, quando nós falamos de sustentabilidade, nós deixamos de falar apenas de ambiente. E isso é que é muito importante. É que nós, quer no nosso dia-a-dia, quer em termos de sociedade, sem dúvida alguma que devemos ter um cuidado grande com aquilo que é a natureza que nos envolve e o ambiente em geral. Mas não podemos descurar uma preocupação naquilo que à sustentabilidade diz respeito, que é quando eu junto o ambiente à componente social e à componente económica e também à componente da governança. Portanto, não é possível nós termos apenas uma visão de uma das áreas. Nós precisamos de juntar todas essas áreas naquilo que são políticas e medidas que olham para este horizonte utópico de nós conseguirmos atingir zero poluição, zero perda de biodiversidade, zero desperdício de recursos. Não deixa de ser curioso que a Europa está precisamente a discutir uma proposta da Comissão Europeia, que agora está a ser, aliás, até já regulamentada, que é o Pacto Ecológico Europeu, onde estas vertentes todas se juntam. E falamos de aspectos que podem parecer muito diferentes, desde o clima, a alimentação, aos objetivos zero poluição, até, obviamente, àquilo que nós mencionamos como sendo uma transição justa, ou seja, nós passarmos a ter uma sociedade que, efetivamente, consegue reduzir o seu impacto ambiental sem deixar ninguém para trás e salvaguardando as próximas gerações. Bem, e a nossa também, porque o que é facto é que nós já sofremos muitos dos impactos que o planeta nos está a devolver face àquilo que tem sido a nossa atividade humana. Há realmente muitas iniciativas que temos vindo a promover e uma parece-nos essencial, que é tudo aquilo que nós fazemos na área da educação ambiental. Nós precisamos realmente de mudar de paradigma. E mudar de paradigma para nós
não continuarmos numa lógica de uma sociedade que se sente supostamente feliz à custa de, e cada um de nós, à custa de mais e mais consumo de recursos. Quando nós estamos tristes, se calhar, se fizermos uma compra, se tivermos capacidade para o fazer, temporariamente ficamos um pouco mais satisfeitos, mas o que é facto é que nós temos um planeta limitado e o problema principal que temos é esta ansiedade de trocar de telemóvel, de ter o último computador que saiu, se calhar termos em casa muito mais bens do que aqueles que precisamos, de ocuparmos um espaço para além daquele que é realmente necessário e valorizarmos muito a posse dos bens e não tanto o serviço que eles nos proporcionam. E é esta transição que passa por uma mudança de paradigma nas nossas cabeças. Não é apenas da sociedade, mas, no fundo, eu começar a pensar como é que posso fazer as minhas escolhas do dia a dia sem penalizar tanto os diferentes valores que estão aqui em causa. Portanto, questões sociais, ou seja, no fundo, dar primazia àquilo que é a valorização do emprego, a capacidade das famílias terem um rendimento que não pode ser extremamente desigual no país, como infelizmente ainda é, com uns a receberem muito e outros a não terem os mínimos. E também do ponto de vista económico, nós garantirmos que não estamos a pôr em causa a atividade das empresas, mas também o lucro não é o único e principal objetivo, principalmente quando ultrapassamos aquilo que que são os limites para prejuízo precisamente da sustentabilidade. Portanto, a educação ambiental nesta vertente é muito importante, porque trata-se de valorizar o bem-estar, de valorizar a suficiência, ou seja, nós vivermos com aquilo que é suficiente e não irmos mais para além disso, olharmos para as economias locais, olharmos para aquilo que é realmente um sistema social que deve proteger os mais fracos, aqueles que têm efetivamente uma discriminação dentro da sociedade e que nós queremos, acima de tudo, garantir que essas desigualdades são ultrapassadas. Tudo isto feito garantindo que os limites do planeta são preservados. E, portanto, esta parte da mudança de mentalidades é crucial. E depois, um outro aspecto também crucial da nossa atividade é mudar políticas. E isso significa nós reunirmos com a administração, com os governos, com as empresas, apresentarmos as nossas propostas, criticarmos, avaliarmos os projetos que estão em cima da mesa a ser discutidos, darmos alternativas essas que sejam efetivamente credíveis, viáveis e às vezes vamos, obviamente, aos detalhes. E esta questão das políticas e medidas passa também por nós darmos contributos grandes. Nós fizemos, por exemplo, uma campanha e avaliámos, aliás, todas essas possibilidades para as pessoas levarem as suas embalagens ao supermercado ou o seu saco do pão em vez de estarem a consumir mais embalagens. Os sacos serem todos pagos, não ser apenas agora já o saco de plástico, mas os sacos serem todos pagos para que nós também aí poupemos mais recursos que deveriam estar a ser consumidos. Na área dos resíduos, na área, por exemplo, da poluição do ar e do ruído, que são aspectos cruciais para a saúde pública, onde nós temos vindo a apelar a que as cidades apostem numa mobilidade mais sustentável, no uso da bicicleta, no andar a pé, em termos carros menos poluentes. Não há soluções verdes, 100% verdes, digamos assim,
mas há soluções que têm muito menos impacto do que outras e, portanto, é esse alerta que também é absolutamente crucial. Então, eu diria, à escala do indivíduo, à escala da sociedade, em muitas áreas, desde a conservação da natureza, até aos resíduos, até à qualidade do ar e de uma forma geral, nós conseguirmos lidar com as 3 crises que temos à escala mundial. A crise das alterações climáticas, a crise dos recursos, porque nós estamos a consumir muito mais do que precisamos. A crise das alterações climáticas tem muito a ver com o uso dos combustíveis fósseis, do carvão, do gás natural, do petróleo. E depois também a crise da biodiversidade, porque nós sabemos que há muitos ecossistemas que estão em perigo à escala mundial, mas também em Portugal nós estamos a perder a diversidade da paisagem, mas também de muitas florestas naturais, de paisagens que são cruciais para termos um território mais resiliente. Nós que com a Covid aprendemos esta palavra tão importante que é a resiliência, é precisamente esse o nosso objetivo, é criarmos uma sociedade que consiga ultrapassar estas crises e ao mesmo tempo seja mais resistente no futuro a problemas que entretanto venham a surgir. Nesse sentido, Francisco, já há várias ações a serem implementadas ao nível da educação ambiental para mudança de paradigma, de mentalidade, para jovens, destinadas a jovens, a crianças, até porque atualmente são elas que despertam os próprios pais das situações. Acha que atualmente as pessoas têm a maior consciência dos microplásticos e como isso está intimamente relacionado até com a sua própria alimentação, não é? Porque a quantidade de microplásticos existente nos oceanos é tamanha, os peixes alimentam-se daqueles microplásticos, nós comemos os peixes e, portanto, já está no nosso ADN o microplástico. Situações também como os próprios biocombustíveis, que acabam por ser até algo problemáticos, digamos assim, porque diz que para a criação dos mesmos é necessário a queima de muitas florestas e, portanto, levanta muitas questões, porque Exato. depois também há a libertação do carbono na atmosfera. As pessoas estão a ficar cada vez mais conscientes de que é agindo que passa a acontecer esta sustentabilidade, este equilíbrio. Portanto, não é só a empresa, claro que a empresa, já vamos aí, claro que a empresa tem que mudar de paradigma, mas a nossa ação diária, estão mais conscientes, despertas? Vamos lá ver. Eu acho que continua a haver em vários países, em várias sociedades, este grande dilema, e eu diria que em Portugal é capaz de ser pior ainda, que é entre a disponibilidade para a ação e a ação. Ou seja, os portugueses são, felizmente, daqueles que, quando é para olharem para metas ambiciosas, ainda recentemente houve uma sondagem sobre se os portugueses concordavam com virmos a ter 100% de energia renovável em 2040 e recebeu uma larga maioria de concordância da parte dos portugueses. Mas depois nós, por exemplo, falando dos microplásticos, nós continuamos a ver lixo nas ruas, nós continuamos a ter uma percentagem de recolha seletiva de resíduos, portanto de separação e de envio para recolha, que está longe daquilo que seria desejável. E há aqui também, por exemplo, na parte dos biocombustíveis, aí a responsabilidade é mais das empresas, nós temos, por exemplo, o consumo de óleo de palma, que é maior para estar no gasóleo, em Portugal, do que, e no resto da Europa, do que na alimentação. E o óleo de palma é utilizado em muitas margarinas, há exatamente imensos alimentos que têm óleo de palma, mas é curioso que usamos mais óleo de palma, que é produzido, portanto, de forma insustentável em zonas longínquas como a Indonésia ou
a Colômbia, e que nós deveríamos realmente evitar este tipo de uso, bem como, por exemplo, a queima de troncos de árvores que retêm carbono e que são importantes de ser mantidos na floresta e que nós utilizamos para produzir, às vezes, só eletricidade, nem é eletricidade e vapor. Portanto, utilizamos de uma forma muito ineficiente e esse carbono é devolvido à atmosfera em vez de ficar retido nessa madeira, que poderia e deveria ser utilizada para outros fins, ou permanecer na floresta ou ter uma utilização como madeira. Portanto, há aqui uma questão fundamental que é realmente nós percebermos que é crucial a ação nossa, ou seja, as nossas decisões do dia-a-dia, nós irmos ao mercado em vez de irmos ao supermercado, ou se vamos ao supermercado, nós escolhermos produtos tendo em conta critérios de sustentabilidade. É preciso realmente, digamos, passarmos temos quase aqui uma literacia, uma formação do consumidor face à sustentabilidade. Mas é preciso também ir muito mais além da educação e da sensibilização, ou seja, os governos são absolutamente cruciais. O melhor exemplo tem a ver precisamente com a questão dos microplásticos e com os sacos de plástico, em que, se não tivesse sido a introdução de uma taxa de 10 cêntimos, que foi decidida pelo governo, nós nunca teríamos tido esta mudança radical em que as pessoas agora, todas elas, quando vão ao supermercado, praticamente levam o seu saco de casa, que é reutilizado imensas vezes. É, portanto, crucial juntar, digamos assim, a nossa consciência e a nossa capacidade de decisão àquilo que é a regulamentação da parte dos governos, à escala nacional, ou europeia, ou mesmo mundial, para combatermos os problemas que temos nestes domínios. E ainda acha que faz sentido existirem sacos de plástico à venda nos supermercados? Há supermercados que já deixaram de ter esses sacos de plástico, só vendem mesmo já os reutilizáveis, ou seja, a pessoa já sai de lá com um saco que fica para uma longa duração. E os sacos que são vendidos, os outros também são de um plástico mais forte. Bem, eu acho que nós temos que dar aqui alguma flexibilidade para situações, entre aspas, de emergência, de quem se esqueceu e não tem hipótese de levar as suas compras a não ser adquirindo um saco na altura. Mas cá está, se nós também só vendermos sacos reutilizáveis, bem, aí alerta-nos para... é algo que fica, é algo que permanece e que realmente faz a diferença em termos daquilo que é mais um material que é usado e desperdiçado. Nós temos cada vez famílias mais pequenas, as embalagens no supermercado são cada vez mais pequenas e, portanto, os vegetais, a carne acaba por vir em pequenas embalagens, ou seja, são pequenas quantidades, o que significa que a quantidade de embalagem é maior em relação àquilo ao produto que lá tem. Portanto, nós temos realmente que fazer aqui uma reflexão a vários níveis, a começar inclusive pela nossa alimentação. Quer dizer, qual é a quantidade de carne que nós consumimos? Não precisamos de ser vegetarianos, mas a carne, por exemplo, nomeadamente a carne de vaca, está associada, em muitos casos, a uma agropecuária intensiva que tem também emissões muito significativas de metano, um gás de efeito estufa que causa o aquecimento global e as alterações climáticas e que nós temos que refriar e, portanto, e passar para uma alimentação com uma componente de leguminosas, de vegetais maior. É a Organização Mundial de Saúde, é a Direção-Geral de Saúde em Portugal que nos diz que nós comemos um excesso de proteína animal. Portanto, não precisamos nos tornar veganos, vegetarianos, mas é muito importante reduzirmos o consumo de determinados alimentos que tenham um impacto na saúde e no ambiente significativo
portanto, essas opções tornam mais sustentáveis o nosso comportamento. Até porque o Sir David Attenborough ainda há pouco criou um documentário em que fala precisamente disso, que a biodiversidade que ele apresentava reduziu substancialmente e que atualmente 90% dos animais que existem no planeta são para consumo humano. Exato. Isto é uma estranheza. Nós temos realmente uma... também quer dizer, não podemos ter uma posição a dizer, bem, isso é terrível, isso o que é que nós tivemos a fazer ao longo das últimas décadas? Vamos lá ver. Sem dúvida alguma que a nossa qualidade de vida, principalmente nos países desenvolvidos, melhorou muito à custa de um uso enorme do ponto de vista da energia, do ponto de vista das explorações intensivas de determinados produtos. Mas, entretanto, nós começámos a perceber que realmente esse caminho tinha uma outra face, tinha um peso enorme, quer no ambiente, quer também do ponto de vista económico e social. Porquê? Porque nós, quando fazemos determinadas escolhas, às vezes só fazemos as contas ao dinheiro no momento. Não fazemos as contas para nos aperceber daquilo que são os custos que indiretamente nós vamos ter que pagar, nomeadamente os custos de saúde, nomeadamente os custos ambientais, e portanto foi a partir, principalmente, e faz agora em 2022 50 anos, que na Conferência de Estocolmo, onde estas questões da educação ambiental, do ambiente, do desenvolvimento foram levantadas, e depois 20 anos a seguir, em 1992, na Conferência do Rio, na Eco 92, que nós começámos a falar desta necessidade de não olhar para qualquer produto apenas em termos do dinheiro, do lucro que ele dá ou não com a sua venda, com a sua transação, mas sim percebermos que esse produto tem um ciclo de vida e que tem também um conjunto de implicações, boas e más, com o sistema em que se insere. E, portanto, é isso que faz toda a diferença. E em muitos casos é bom nós fazermos as contas, mesmo só de uma forma fechada, ou seja, mesmo só àquilo que são os nossos gastos, para percebermos que mesmo aí, sem fazermos uma conta mais alargada, nós temos ganhos. Na mobilidade, então, é vital. Nós temos o passe, por exemplo, metropolitano, em Lisboa, no Porto, onde podemos percorrer 100 km durante um mês por 40 euros. E até se tivermos, portanto, um passe familiar, isso ainda é muito mais reduzido. O que é comparar isso com adquirir um carro, manter um carro, com o seguro, com o combustível, com os custos todos, portanto, de manutenção, de oficina? Nós às vezes não fazemos essas contas. E se as fizéssemos, se calhar percebíamos que tem todo o sentido para a nossa qualidade de vida e para a qualidade de vida dos outros, e obviamente também para aquilo que é um benefício ambiental, nós tomarmos opções diferentes. E se calhar usarmos o veículo mais como um serviço, um táxi, um TVDE, acima de tudo o transporte público, em vez de cada um ter o seu carro e utilizarmos esse carro todos os dias, quando temos alternativas que podem ser um excelente recurso. Se calhar até podemos utilizar o carro, mas durante um bocadinho, para depois apanharmos um autocarro, ou um comboio, ou um metro, ou o que for. Também precisamos melhorar o serviço de transporte público, mas esta ideia do carro eu acho que é muito boa, porque no fundo o que nós queremos
é movermos de um lado para o outro. Temos essa liberdade de podermos ir ao sítio A, B, C, mas se calhar isso consegue ser feito sem nós sermos os donos do carro. Portanto, esta ideia de que nós temos de partilhar mais, de que nós, se temos falta de um produto em casa, quantas vezes é que nós, se temos essa falta, não acabamos por nos pôr no carro para ir comprar ao supermercado, quando se calhar até podemos bater à porta do vizinho a perguntar se ele tem ou não a fruta que nos faz falta, ou os legumes, ou qualquer coisa, o sal que acabou, mas que deve ser usado com moderação. Portanto, é essa falta no fundo, de convivência com os outros que também ajuda à sustentabilidade. E ajuda à tal homeostasia do próprio planeta, se podemos falar neste... Porque no fundo nós, quanto mais diversidade, quanto mais relações nós tivermos, quanto mais trocas nós acabarmos por fomentar, nós estamos a replicar a forma como os ecossistemas funcionam. E os ecossistemas são precisamente muito equilibrados e resilientes à custa dessa capacidade de estarem completamente interligados e, no fundo, fazerem a partilha de nutrientes, de relações, de simbioses, e é isso que nos falta na sociedade. Nós vivemos realmente cada um a querer ter um conjunto de bens isoladamente, e o planeta é limitado e não permite que isso aconteça, e por isso é que nós temos uma desigualdade tão grande entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e dentro de cada um dos países. Como é que nós passamos de uma ideia bem documentada para a sua legislação? Bem, acima de tudo, o que nós precisamos de ter em mente é a visão daquilo que nós achamos que é a melhor solução. Isso é o crucial da discussão. Quando nós agora vamos ter todo um conjunto de diplomas à escala europeia e à escala nacional para combater as alterações climáticas, desde aos automóveis, às indústrias, aos resíduos, à alimentação, à agricultura. Quer dizer, quando nós olhamos para tudo isto, mais uma vez, de uma forma que se tenta ser tão integrada quanto possível, nós precisamos, acima de tudo, é ter essa visão, olhar o que é que nós queremos no futuro e depois ver como é que nós concretizamos e quais são os incentivos e as penalizações que devem ser criadas, e olhar como é que esses sistemas acabam por ser viáveis ou não. Vou dar um exemplo muito simples. Como é que nós resolvemos as questões dos resíduos? Estamos cada vez a perceber mais que os ecopontos não funcionam, porque as pessoas pagam exatamente a mesma coisa. Eu e o meu vizinho pagamos a mesma coisa, quer separemos, quer um de nós separe e o outro não. Quer eu produza muitos resíduos e o vizinho não. Portanto, nós percebemos que é preciso aqui, se calhar, taxas ou incentivos. E um sistema a funcionar. E, portanto, a legislação deve pensar, ok, então esta é a visão que eu tenho. Eu, se calhar, preciso de fomentar empresas, colocar os municípios a fazer a recolha porta a porta. Preciso, se calhar, de traduzir do ponto de vista económico como é que as pessoas acabam por pagar mais ou menos, não em função da água que gastam, mas em função realmente dos resíduos que produzem. E depois vamos passar isso ao papel. E habitualmente não acertamos à primeira e vamos afinando. Portanto, legislar na área do ambiente, eu diria que é um enorme desafio, porque nós precisamos realmente de
juntar aqui todo um conjunto de estratégias para garantir que não estamos a puxar por um lado e a ter consequências pelo outro, e que realmente conseguimos a melhor resposta para resolver os problemas. E em Portugal a nossa legislação é principalmente consequência da legislação europeia, muita dela, portanto, no fundo acaba por ser legislação também discutida por Portugal e pelos outros Estados-membros, mas que é adaptada a cada um dos casos, e é isso que nós acabamos por fazer. Mas é um processo de construção habitualmente difícil, interativo, mas que parte, acima de tudo, de nós conseguirmos descobrir a melhor solução que queremos depois passar ao terreno. Para um cidadão, imaginemos que sabe pouco, tem pouca informação, ainda não investigou muito sobre as alterações climáticas. O que o Francisco lhe diria para fazer se ele quisesse ser ativista, começar a dar os primeiros passos nesse sentido? Bem, as alterações climáticas são o maior problema que a humanidade está já a enfrentar e vai enfrentar no futuro. Veja-se em Portugal os períodos de seca, o impacto que isso tem nas inúmeras atividades, desde a agricultura até em algumas zonas já nas restrições para a água para o consumo humano. O nível do mar está a aumentar e vai pôr em causa zonas do litoral. Vamos ter, se calhar, doenças tropicais que vão chegar também ao nosso país. Vamos ter eventos meteorológicos extremos, porque se calhar temos secas e depois cheias enormes. A temperatura, calcula-se que possa, numa situação mais dramática, subir 3 a 7 graus em Portugal até ao final do século. Portanto, este é sem dúvida um problema vital e complicado, porque não pode ser apenas resolvido por um país pequeno como Portugal, tem de ser resolvido por todo o mundo. Como é que ele se resolve? Bem, as alterações climáticas têm a ver com o uso dos combustíveis fósseis e, portanto, se eu fizer uma transição para energias renováveis, ainda por cima em Portugal nós temos 3.000 horas de sol por ano, temos vento, temos a chuva, nem sempre, mas temos hipótese de usar também em várias barragens que temos a água que sempre vai caindo. Portanto, nós precisamos realmente de um investimento nessas energias renováveis que cada um de nós pode fazer, começando antes ainda da produção das energias renováveis, antes de ter, se calhar, um painel fotovoltaico na varanda ou no telhado, por consumir menos energia. E isso tem a ver com nós realmente olharmos para a nossa casa e vermos como é que a conseguimos isolar melhor durante o inverno e também durante o verão, para que não tenhamos mais conforto e menos gastos de eletricidade ou de gás. Como é que é com a nossa iluminação em casa, ao termos que substituir um equipamento, esse equipamento é dos mais eficientes ou não? Portanto, todos estes gestos que têm a ver com a poupança de energia e, ao mesmo tempo, com os investimentos na energia renovável, quer à nossa escala, quer na escala do país, têm todo o sentido. E depois, uma outra área crucial que é a mobilidade. Os transportes são neste momento o principal setor responsável pelas emissões de gases de efeito de estufa em Portugal. E, portanto, nós precisamos mesmo de usar menos o automóvel próprio, privado, precisamos de usar mais o transporte público, andar de bicicleta, andar a pé, termos aqui um conjunto de opções nesse sentido. A seguir, a alimentação, que também é fundamental, portanto, olharmos para escolhas que envolvam menos, por exemplo, o consumo de carne, envolvam menos produtos que vêm de muito longe, os kiwis que vêm do oeste, da região oeste, versus os kiwis que vêm da Nova Zelândia, o comprarmos
frutas da época em vez de frutas que tiveram em congelador, que vieram de longe. Porquê comprarmos laranjas vindas da América do Sul e não esperarmos pela altura própria do inverno para comermos laranjas? Portanto, há aqui realmente um conjunto de opções, mas que eu diria que nestes 3 setores são realmente o fundamental, que é, como digo, a parte da energia, a parte dos transportes, a parte da alimentação. Eventualmente depois também tudo o que seja adquirirmos mais equipamentos que tenham um custo energético, que tenham um custo material e que nós também, ao nível da sociedade, precisamos de ultrapassar. Nós não temos, em muitos casos, forma fácil de reparar um eletrodoméstico. Temos um aparelho que avariou e nós vamos substituí-lo, o micro-ondas, a varinha mágica, quer dizer, nós devíamos ter aqui uma capacidade de garantirmos que este tipo de equipamentos é feito de forma mais durável e reparável. Francisco Ferreira, muito obrigada pela sua presença e obrigada pelas suas iniciativas ao longo da vida, nomeadamente pela Zero. Muito obrigado também e pela oportunidade de falarmos um pouco sobre aquilo que realmente acaba por ser muito estruturante para cada um de nós, a pensar naquilo que são as nossas responsabilidades como geração, mas acima de tudo a percebermos que temos que passar aqui uma herança difícil e complicada para quem vem a seguir. Para os nossos filhos e para os nossos netos e bisnetos. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. Despedimos-nos então, enlevados de esperança, sempre para cumprir metas, conciliando assim a arte de pensar, a arte de dizer e a arte de fazer. Muito obrigada a todos e até ao próximo Espaço de Esperança. Tudo de bom.